Olá, seja muito bem-vinda à lição 97 de Um Curso em Milagres. Eu sou o Espírito. A ideia de hoje te identifica com o teu único ser. Não aceita nenhuma identidade divina dividida. Nem tenta tecer fatores opostos na unicidade. Aqui deixa eu só falar um pouco para você. Tem um curso meu que é o Criando uma Mente Mestra, no qual eu trago o conhecimento de Hermes Trismegisto e as 7 leis espirituais do sucesso, de Deepak Chopra, entre outros conhecimentos, as 21 leis universais e entre outros conhecimentos. Todos esses conhecimentos são o conhecimento de mim no mundo, entende? A Ana no mundo, eu no mundo, enquanto eu ainda estou no mundo, eu estou criando uma mente mestra. Eu estou criando uma mente evoluída. Esse é o meu primeiro curso, o primeiro curso que eu gravei online. E ele tem mais de 80 aulas, né? Ele é muito completo. É um curso que tem coaching, que tem PNL, que tem todo esse conhecimento da legislação mundial. Não da lei mundial, mas das leis físicas do universo, né? As leis da manifestação no mundo. Esse curso aqui transcende todas essas leis. Lá nas 7 leis espirituais do sucesso, diz que existem 3 formas de você transpor um trauma, um karma, né? Um erro, como Cristo diz aqui. Uma é sofrendo, que é o que a gente escolhe normalmente, né? A gente acha que merece sofrer para aprender e tudo mais. A outra é ajudando os irmãos, então é dando graças, ajudando no limite das nossas forças e possibilidades. E a última é transcendendo tudo isso, que é isso aqui, que é a iluminação espiritual, é a consciência de que eu sou um com Deus e com tudo. Eu transcendo tudo, eu passo o yin e yang, eu me torno uno com tudo que existe, né? Então isso é a verdade, a única verdade que está dentro de nós. No entanto, até nós chegarmos nesse patamar de evolução mental e espiritual, nós precisamos muitas vezes seguir um caminho, um passo a passo, né? A gente precisa ter esse acolhimento de ir lá do passo a passo, de começar a entender como o universo funciona, as leis duais do universo, assim como é em cima e embaixo, né? Entre outras, né? Na verdade, essa é uma lei da unicidade, assim como é Deus, eu sou, né? Só que muitas interpretações que a gente faz nesse sentido de mundo dual, né? Existe uma lei no mundo que é a lei dos opostos, né? Por exemplo, se a pessoa tem um relacionamento assim muito eu te amo e flores e não sei o que, vai chegar um momento que vai ser eu te odeio, não sei o que, muito forte também, que não tem o equilíbrio, né? É um relacionamento que não tem equilíbrio, uma pessoa que não tem equilíbrio, né? Que tu sente que ela é desequilibrada, ou demais lá na alegria, ou demais lá na tristeza, né? Então, uma pessoa que passou lá da tristeza para um grau muito alto de alegria, ela não vive um equilíbrio, né? Então, a unicidade, ela tá nesse equilíbrio, não de eu controlar um ser, mas de eu ser, de eu ter a consciência de que eu sou um com Deus, um com todo o universo, né? É um passo a mais, não é controlar a raiva, é não sentir raiva. É muito diferente, né? Muitas vezes eu não pude me controlar essa semana, não é controle. Tu tá te tratando comigo, não é controle. Eu não quero que tu te controle. Eu quero que tu limpe memórias, que tu não sinta raiva, que tu se sinta em paz. Independentemente do mundo caindo lá fora, eu me sinto em paz. E automaticamente, quando eu me sinto em paz, o mundo lá fora se acalma junto comigo. Eu não fiz uma técnica junto com vocês aqui com as minhas filhas, que elas entraram agitadas naquele agito e querendo mamar, querendo comer daquele jeito, assim, com o ego bem agitadão.
Eu fiz uma técnica aqui, eu me senti em paz, elas se sentiram naturalmente em paz. Eu podia ter desligado o vídeo e feito a técnica e depois voltar a gravar, mas eu quis fazer junto com vocês para vocês entenderem que o externo se modifica quando o meu interno se modifica. Quando eu sinto paz, o mundo ao meu redor reflete a minha paz. Quando eu sinto raiva, o mundo ao meu redor reflete a minha raiva. Quando eu me sinto sobrecarregado, o mundo ao meu redor me sobrecarrega. Quando eu mudo, o mundo muda e ponto. E eu não conseguia entender isso. Eu não conseguia mentalmente e racionalmente, sempre fui muito racional, eu não conseguia entender isso. Mas quando eu mudei, o mundo mudou ao meu redor. O mundo mudou. Eu passei a ser respeitada, valorizada, admirada, me tornei uma curadora. O mundo mudou. As minhas filhas, que para muitos parecem pouco, mas quando o pai ia trabalhar, era tchau, bye bye, abraço, ficavam dando tchauzinho até o carro desaparecer lá na esquina, né? Quando eu saía para ir trabalhar ou para fazer qualquer coisa, não, mamãe, mas não sei o que, o mundo vai acabar, você não vai voltar e não sei o que. Eu disse, não, eu quero ter paz quando eu vou trabalhar. Eu quero tchau, tchau, bye bye também. E bye bye até eu chegar lá na esquina. Então eu disse, eu quero isso, é isso que eu quero. E hoje de manhã pelo menos, e sempre agora, desde então que eu decidi isso, porque a paz ela se manifesta no externo sim, não é só no interno. A paz ela tem que se manifestar no externo e o mundo muda quando eu mudo. Então eu decidi que é assim, a minha paz, eu me sinto em paz de trabalhar quando eu vejo que minhas filhas estão em paz, que elas estão bem. Pronto, manifestei. Conversei também com elas. Eu digo, a mamãe também quer tchau, tchau, bye, bye. A mamãe vai trabalhar e volta. Daqui a pouquinho a mamãe já tá de volta. De meio-dia a mamãe já tá de volta. E pronto. E isso é manifestado. Quando elas estão dormindo, elas estão dormindo. Mas quando elas acordam, elas vão me dar tchau, tchau, bye, bye. Entendeu? O mundo, ele se manifesta conforme o que tem no meu interior. Sou eu que decido. É a minha mente, uma com Deus, que cria a realidade. Por isso que chama cocriação da realidade, porque eu crio junto com Deus. Os meus pensamentos, meus sentimentos passam a ser um com os dele. É da vontade de Deus que o filho dele tenha paz. Eu não vou ter paz se eu sair para trabalhar e minhas filhas estão choramingando. Manifeste-se. Manifeste-se o Deus que eu sou, a paz que eu sou. E manifesta. Tá? Hoje tentaremos trazer a realidade para mais perto ainda da tua mente. A cada vez que praticas, a consciência é trazida para um pouco mais perto, pelo menos. Às vezes, 1000 anos ou mais são poupados. Os minutos que dás são multiplicados muitas vezes, pois o milagre faz uso do tempo, mas não é regido por ele. A salvação é um milagre, o primeiro e o último, o primeiro que é o último, pois é um só, né? Só existe o milagre. Deixa eu só ver se eu li a parte de interior. Eu vou ler de novo a parte 2, porque eu acho que eu pulei, tá? Declaramos mais uma vez a verdade sobre o teu ser, o Santo Filho de Deus que descansa em ti, cuja mente foi restaurada à sanidade. Tu és espírito amorosamente dotado de todo o amor, da paz e da alegria do teu Pai. Tu és espírito que contempla a Ele mesmo e que compartilha a sua função como Criador. Ele está contigo sempre, assim como tu estás com Ele. Eu penso, sabe, quando eu tô em alguma situação assim de estresse com as crianças, com as minhas filhas, enfim, né? E também quando os meus pacientes ou alunos, professores que têm as crianças na sala de aula, né? Cristo, se estivesse nessa sala de aula, eu faço exercício com eles e comigo. Cristo, se estivesse aqui, minhas filhas estariam nesse nível de agitação, estresse, brabeza e gritinhos? Não. Então, Cristo, manifeste-se. Na sala de aula, você está lá, você é um professor.
e tá aquela agitação, aquela falta de respeito, briga entre eles ou briga com você, seja lá o que for. Se Cristo estivesse lá, aquilo aconteceria? Não. Pela simples presença de Cristo lá, a paz se instauraria, porque Ele é a paz, né? Então pronto, vem em presença, Cristo. Vem em presença, te chama em presença para manifestar a sua paz. E imediatamente observe o que acontece. Isso são milagres e são vistos sim na forma também. Tu és espírito cuja mente habita o milagre, no qual todo o tempo para. O milagre no qual um minuto passado, usando essas ideias, vem a ser um tempo que não tem limites e não tem fim. Dá então esses minutos com boa vontade e conta com aquele que prometeu depositar a intemporabilidade ao lado deles. Ele oferecerá toda a sua força para cada pequeno esforço que fizeres. Dá-lhe os minutos de que ele precisa hoje para ajudar-te a compreender que com ele tu és o Espírito que habita nele e através da sua voz chama todas as coisas viventes, oferece a sua vista a todos aqueles que pedem e substitui o erro pela simples verdade. O Espírito Santo ficará contente em tomar 5 minutos de cada hora das tuas mãos e carregá-los através desse mundo sofredor, onde a dor e a miséria parecem dominar. Ele não deixará de ver nenhuma mente aberta que queira aceitar as dádivas da cura que esses minutos trazem. E ele as depositará em todos os lugares onde sabe que serão bem-vindas. E elas aumentarão em seu poder de cura a cada vez que alguém as aceita, como os seus próprios pensamentos e as usa para curar. Assim, cada dádiva oferecida a ele será multiplicada 1000 vezes e 10.000 vezes mais. E quando te for devolvida, ultrapassará em força a pequena dádiva que tu deste, tanto quanto a radiância do sol ultrapassa o diminuto lampejo que o vagalume faz com um momento incerto e depois se apaga. O constante brilho dessa luz permanece e te conduz para fora da escuridão, e não serás capaz de esquecer o caminho outra vez. Gente, veja esse vídeo várias vezes, tá? Até entronizar toda essa mensagem. Aqui o que Cristo está me dizendo é que cada dádiva que eu dou, que é um minuto em paz, né? Um minuto com a presença de Deus, eu sou o Espírito, ou qualquer bem que você faça, eu sou o Espírito, te voltará 1000 vezes e 10.000 vezes mais. Tá entendendo com quem você está trabalhando? O que você está acordando? Para o que você está acordando? Já falei isso, acho, em algum vídeo, mas tem um ritual do Reiki que a gente tem que contrair um ponto do nosso corpo, que chama ponto Ru-In, e ao contrair esse corpo, a gente, de certa forma, está protegido, né? E aí, eu disse assim, mesmo que eu não soubesse disso, ao não contrair esse ponto, como é uma crença universal, mesmo que eu não conheça a crença, eu acabo recebendo essa onda de informação. Por exemplo, assim, eu aplicava Reiki, eu ficava muito cansada e me dava sono. Não cansaço assim, ai, tô cansada, tô esgotada, não, mas sono, me dava sono. Então eu chegava em casa à tarde, quando chegava a babá das minhas filhas, eu precisava ir dormir, eu não conseguia ficar de pé. Eu dormia sentada, se eu tava com elas no sofá, se eu tava dando mamar, eu dormia sentada. Eu precisava deitar e dormir. E depois que eu fiz o mestrado em Reiki, que eu aprendi que contraindo esse ponto ruim, não vaza a tua energia aqui, porque senão pode ser que durante uma sessão de Reiki ou um ritual de iniciação de cura, ou um ritual de iniciação em Reiki, né? Nível 1, 2, 3, enfim,
você perde a sua energia aqui. Eu percebi que eu estava perdendo a minha energia aqui. E aí eu precisava dormir para me revitalizar. Mas quando eu tomei consciência dessa crença universal, eu disse não. Como pode eu estar dando uma bênção, que é eu estar dando um reiki, eu fazer um atendimento, e eu receber em troca a perda da minha energia vital? Isso é impossível. Isso é crença do mundo, isso é o ego, isso é impossível, isso não existe, é impossível. Mas eu estava manifestando, porque é uma crença universal, eu apliquei o reiki, eu estava sujeita a essa crença universal mesmo sem conhecer e manifestei. A partir do momento que eu tomei consciência dessa crença, eu modifiquei a minha crença. E eu disse, a partir de agora, cada vez que eu aplicar reiki, cada benção que eu der, cada ajuda que eu enviar, cada cura à distância ou presencial que eu enviar, eu recebo 1000 vezes a graça que eu intencionar. 1000 vezes. E aqui ele está dizendo que eu recebo mesmo 1000 vezes. E não só 1000, mas 10.000 vezes a graça que eu dou. Olha como é incrível. Olha como isso é incrível. Né? E eu passei a manifestar isso, eu nunca mais senti sono. Olha que incrível. Pela simples consciência da crença, pela simples modificação da crença, eu nunca mais senti sono. E não contraí o ponto ruim. No ritual eu contraio porque é ritual e eu sigo o ritual. Se em algum momento eu sentir intuição de não preciso fazer, beleza. Eu nem consigo ficar o ritual inteiro com o ponto ruim contraído e com a língua no céu da boca, né? Mas o tempo que eu tô consciente disso, eu tô contraindo o ponto ruim e tô com a língua no céu da boca. Mas quando eu faço as falas, enfim, eu falo. Eu sinto vontade de falar, eu quero externar, não quero só murmurar, eu quero falar. Não quero só falar mentalmente, eu sinto vontade de falar, eu quero que as minhas palavras ressoem no universo. São bênçãos, quero que ressoem as minhas bênçãos, né? Começa estes alegres exercícios com as palavras que o Espírito Santo te diz e deixa-as ecoar pelo mundo afora através dele. Olha que bem de falar isso. Eu sou o Espírito, o Filho Santo de Deus, livre de todos os limites, seguro, curado e íntegro, livre para perdoar e livre para salvar o mundo. Vou usar isso aqui nas minhas curas reiki. Já vou anotar aqui, nas minhas iniciações de cura. Eu acabei de falar isso. Intuição. Expressa através de ti, o Espírito Santo aceitará essa dádiva que recebeste dele. Aumentará o seu poder e a devolverá para ti. Olha que incrível! Expressa através de ti, o Espírito Santo aceitará essa dádiva e que recebeste de ti. Aumentará o seu poder, ele aumentará o poder da minha dádiva e me devolve. Olha que incrível isso! Gente, vamos lá, vamos trabalhar em um curso em milagres. Hoje oferece alegremente cada período de prática a Ele, e Ele falará contigo, lembrando-te de que tu és Espírito, um com Ele e com Deus, com teus irmãos e com o teu ser. Escuta a sua confirmação e cada vez que disseres as palavras que Ele te oferece hoje, e deixa-o dizer à tua mente que são verdadeiras. Usa-as contra a tentação e escapa das tuas tristes consequências. Se cederes à crença de que és alguma outra coisa, hoje o Espírito Santo te dá paz. Recebe as suas palavras e oferece-as a Ele. O Espírito Santo hoje te dá paz. Muda as tuas crenças. Eu posso fazer um PTO, colocar a mãozinha assim, posso usar os símbolos reiki para mudar algumas crenças, mas a verdade é que a minha simples decisão muda as minhas crenças. As minhas simples decisões, eu dei o exemplo das minhas filhas, que o mundo mudou, externo mudou a mim, e agora eu te dei o exemplo do que eu recebo.
ao intencionar curas, a intencionar graças, a intencionar o bem, a vontade de Deus, que a vontade de Deus seja manifestada. Então, é isso, já estamos operando os milagres. Sejam bem-vindos e até amanhã.